Olá pessoal, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o artigo 10 da questão 1 da Suma Teológica. Nesse artigo, Santo Tomás discute se o texto das Escrituras encerra vários sentidos. Então a primeira objeção nas objeções ele já começa dizendo que parece que a Escritura não contém num único texto a possibilidade de vários sentidos distintos, como o histórico ou literal, o alegórico, o tropológico, o moral e o anagógico. A gente já vai ver o que é cada um desses sentidos. E aí a primeira objeção é: uma multiplicidade de sentidos a um único texto gera confusão, facilita o erro e fragiliza a argumentação. E aí, por isso, a argumentação não procede de várias proposições, ocasionando certos sofismas. Então, aqui nessa primeira objeção, a lógica dessa primeira objeção é que, se o texto ele possui vários sentidos, ele está propício a gerar várias proposições diferentes, que podem ocasionar certos sofismas, então, certas falácias, certas argumentações falsas. E a Escritura Sagrada deve estar apta a mostrar a verdade sem sofismas. Então, a Escritura Sagrada ela tem que mostrar apenas a verdade, não pode ter nenhum erro nela. E aqui, pela lógica dessa primeira objeção, se a Escritura Sagrada tem vários sentidos, ela apresentaria erros. Então, logo, num único texto da Sagrada Escritura não devem estar contidos vários sentidos. 2, na segunda objeção, segundo Santo Agostinho, a parte da Escritura, intitulada Antigo Testamento, se apresenta sob 4 formas: história, etiologia, analogia e alegoria. A gente já vai ver o que significa cada uma dessas formas. Então, se há essa divisão, segundo o próprio Santo Agostinho, se há essa divisão da própria Escritura Sagrada no Antigo Testamento, então isso é totalmente estranho ao que foi totalmente assinalado, anteriormente. Então, anteriormente, já na primeira objeção, já se diz da multiplicidade de sentidos, que não pode ocorrer, senão ocorreriam erros dentro da própria doutrina, da própria Escritura Sagrada. E aqui ele fala que o próprio Santo Agostinho está dizendo que existem vários sentidos, existem 4 sentidos, 4 formas diferentes. Então, tem a história, a etiologia, a analogia e a alegoria. Então, não pode existir isso, porque senão ocorreriam erros, ocorreriam sofismas, falácias, e não pode ter erro na Escritura Sagrada. Então, logo, não é conveniente que a Escritura Sagrada seja explicada de acordo com os 4 sentidos, esses 4 sentidos: história, etiologia, analogia e alegoria. E a terceira objeção diz que, ademais, além dos sentidos citados, existe o parabólico, que não está incluído entre os 4 anteriores. Então, aqui ele coloca ainda mais um outro sentido na Sagrada Escritura, que é o sentido parabólico, que não está incluso nesses 4 aqui citados por Santo Agostinho. Então, teria ainda mais um sentido, o que aumentaria a multiplicidade de sentidos da Escritura Sagrada e levaria ela a, por exemplo, a existência de sofismas, de interpretações erradas da Escritura Sagrada. E isso não pode acontecer na Escritura Sagrada, que tem que manifestar apenas a verdade. Então, essas seriam as 3 objeções. Aí Santo Tomás já começa a fazer o contraponto em sentido contrário. Então, segundo São Gregório, a Escritura Sagrada, pela própria maneira de se exprimir, ultrapassa todas as ciências, porque num único e mesmo discurso, ao contar um fato, nos dá um mistério. Então, aqui São Gregório já começa dizendo que a Escritura Sagrada ela está bem acima de todas as demais ciências. E por isso mesmo, num único e mesmo discurso dela, quando ela conta um fato, ela conta ainda uma outra realidade. O fato que é contado na Escritura Sagrada, ele nos traz uma outra realidade, ele nos traz a realidade de um mistério. Então, é mais complexo
do que o que está dito ali de forma literal. Então, a gente tem que aprofundar a discussão, não ficar só no que está ali escrito de modo literal. Aí ele continua no respondo. O autor da Escritura Sagrada é Deus. Então, está no poder de Deus para significar algo, empregar não somente palavras, mas também coisas. Então, Deus fala por palavras e coisas. Então, as palavras que Deus utiliza podem significam coisas, e essas próprias coisas significadas por essas palavras vão remeter a outras realidades, vão significar outras realidades. Vão trazer o entendimento e conhecimento de outras realidades. Isso vai ficar mais claro ao longo aqui desse respondo. Então, em todas as ciências, as palavras são portadoras de significação. Mas a Escritura Sagrada tem como próprio que as mesmas coisas significadas pelas palavras significam algo por sua vez. Então, as próprias coisas que aparecem, né, que são significadas na doutrina, na Escritura Sagrada, elas próprias significam algo também. Então, por exemplo, quando Jesus fala que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, né, construirei minha igreja, a própria palavra pedra quer dizer outra coisa. Então, é uma coisa que quer dizer uma outra coisa, que tem um outro significado, que é como se fosse o fundamento da Igreja de Deus, que para nós católicos é a Igreja Católica. Então, Pedro seria o nome, né, de São Pedro, que é o primeiro Papa. O nome Pedro, a palavra Pedro, já tem o significado de pedra, que já significa uma outra coisa. E a própria palavra pedra já transmite um outro significado, que é o fundamento, que é a base da igreja que será construída, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo, para nós católicos. E aí, a primeira significação, segundo a qual as palavras designam certas coisas, corresponde ao primeiro sentido, que é o sentido histórico ou literal. Então, a palavra Pedro, né, o nome Pedro, significa a pessoa de São Pedro. Então, esse seria o primeiro sentido histórico ou literal. E a significação pela qual as coisas significadas pelas palavras designam ainda outras coisas é o chamado sentido espiritual, fundado no sentido literal e o pressupõe. Então, quando, por exemplo, a própria palavra Pedro, que é o próprio São Pedro, significa pedra, a gente já tem um outro sentido dado à palavra Pedro, que é pedra, que aqui, no caso, é chamado de sentido espiritual, que está fundamentado no sentido literal da palavra Pedro, que ao ter o sentido de significar, né, pedra, tem também um outro sentido. Então, significa a própria pedra, mas a pedra em si, que é a coisa, né, que é o objeto pedra, tem também um outro significado que é ser o fundamento dessa igreja, que é a Igreja de Cristo. Então, esse seria o sentido espiritual da palavra pedra, que está fundado no sentido literal e pressupõe esse sentido literal porque parte dele. E o sentido espiritual se divide em 3 sentidos diferentes. Então, aqui ele vai exemplificar esses 3 sentidos diferentes e explicar cada um deles. Então, com efeito, diz o apóstolo na carta aos Hebreus, que a lei antiga é figura da lei nova. A lei antiga é o Antigo Testamento. Lei nova é o Novo Testamento, que é figura da glória futura, acrescenta Dionísio. Então, além do mais, a lei nova, o que se cumpriu na cabeça, a cabeça é o próprio Cristo, é figura do que devemos fazer. Por conseguinte, quando as realidades da lei antiga significam da lei nova, temos o sentido alegórico. Aqui ele já vai explicar os 3 sentidos espirituais. O sentido espiritual que se divide em 3 sentidos. Então, o primeiro é o alegórico. Então, quando a gente tem
no Antigo Testamento prefigurações do que vão acontecer no Novo Testamento, nós temos o sentido alegórico. O sentido alegórico ele é parecido com uma metáfora, mas é um pouco diferente de uma metáfora. O sentido alegórico aqui é o seguinte: são realidades, são coisas reais, são realidades, são fatos que significam outros fatos e outras realidades que vão aparecer em outros pontos da Escritura Sagrada. Então, aqui no caso, o Antigo Testamento traz realidades que significam as realidades que prefiguram as realidades do Novo Testamento, por isso que é o sentido alegórico. E quando as coisas realizadas no Cristo, ou naquilo que Cristo representa, são o sinal do que devemos fazer, temos o sentido moral. Então, aquilo que está no Novo Testamento, que foi realizado em Cristo e naquilo que Cristo representa, essas coisas, na verdade, são modelos do que nós devemos fazer e do que acontecerá conosco. Então, por exemplo, a ressurreição de Jesus é o que vai acontecer com todos nós. Todos nós, no dia do juízo final, ressuscitaremos assim como Cristo ressuscitou. Então, aqui nós temos um sentido moral do que nós devemos fazer para obtermos a glória eterna. Enfim, e aí na última, né, no último sentido dos três, enfim, quando estas mesmas coisas significam o que existe na glória eterna, temos o sentido anagógico. O que é esse sentido anagógico? É a união do real com o místico. Então, como ele diz aqui, né, que o Antigo Testamento é figura do Novo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo Testamento, nos indica as realidades que aconteceriam no Novo Testamento. Da mesma forma, o que está no Novo Testamento é figura da glória futura, o que vai acontecer conosco na glória eterna, que nós temos acesso juntando aquilo que aconteceu no Novo Testamento e com Cristo, e aí a gente sabe por cima, né, pelo menos assim por uma analogia dessas realidades, a gente sabe o que nos espera na glória eterna. E aí, por isso, tem o sentido anagógico, que mistura essa realidade nossa, do nosso mundo material, com aquilo do mundo da glória, do mundo místico. Daí o sentido anagógico. Então, como o sentido literal é aquele que o autor quer significar, e o autor da Escritura Sagrada é Deus, que compreende todas as coisas em seu intelecto, não é inconveniente em dizer, segundo Santo Agostinho, que, de acordo com o sentido literal, mesmo no único texto da Escritura, encontram-se vários sentidos. Então, como o autor da Escritura Sagrada é o próprio Deus, e ele compreende todas as coisas em seu intelecto, no sentido literal, vai estar a fundamentação para os demais sentidos, contidos no sentido espiritual. Então, vai estar no sentido literal, o sentido alegórico, vai estar no sentido literal o sentido moral e vai estar no sentido literal o sentido anagógico. Todos esses diferentes sentidos, eles estão fundamentados no sentido literal. Então, não tem nada no sentido alegórico, moral e anagógico que não esteja descrito no sentido literal. Então, isso ocorre por quê? Porque Deus tem uma visão global, uma visão completa da realidade. Ele não tem só uma visão específica da realidade, ele tem uma visão global da realidade. Então, quando ele escreveu a Bíblia, claro que foram pessoas humanas que escreveram, mas sob a inspiração do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, por isso que ele diz que o autor da Escritura Sagrada é o próprio Deus. Então, não tem incoerência nenhuma em dizer que todos esses sentidos, o literal, alegórico, moral e anagógico, já estavam presentes no intelecto de Deus quando Deus
inspirou as pessoas para escreverem a Bíblia. Então, está tudo junto, está tudo fazendo parte da mesma verdade, da mesma realidade. Todos esses sentidos escrevem na verdade, são aspectos diferentes de uma mesma verdade que você vai aprofundando cada vez mais nesses outros sentidos, mas diz respeito à mesma coisa, diz respeito ao mesmo Deus, à mesma verdade revelada pelo único Deus verdadeiro, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí a gente já começa aqui com a réplica, a primeira objeção. Então, a multiplicidade de sentidos não cria nenhum equívoco, ou qualquer outra espécie de multiplicidade. Então, como a gente já viu aqui no finzinho do respondo. Esses sentidos não se multiplicam em razão de que uma só palavra significaria várias realidades, mas porque as próprias realidades, significadas pelas palavras, podem ser sinais de outras realidades. Então, aqui o que Santo Tomás quer dizer é o seguinte, que não é que uma palavra significa várias verdades, como se existissem várias verdades diferentes, vários deuses diferentes, vamos colocar assim. Não é isso. É que essas palavras significam realidades, e as próprias realidades significadas por essas palavras nos trazem outras realidades, mas tudo tem a ver com a mesma verdade, com a mesma verdade una, que é o próprio Deus. Então, está tudo contido nessa mesma verdade manifestada por Deus, revelada para nós pelo próprio Deus. Então, a palavra, ela remete a uma realidade, essa realidade remete a uma outra realidade. Você só vai aprofundando, na verdade, essa verdade, mas tudo faz parte da mesma verdade. São aspectos, vários aspectos de uma mesma verdade. Como no caso de Pedro, a palavra Pedro tem a significação de pedra, aí o objeto pedra tem a parte literal de ser uma pedra e também a significação de uma outra, tem um outro significado que é a fundamentação de uma igreja, que é a Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. E aí não existe confusão na escritura, porque todos os sentidos estão fundamentados no literal, e só a partir dele se pode argumentar, como observa Santo Agostinho contra o donista Vicente. Nada, no entanto, se perderá da Escritura Sagrada, porque nada do que é necessário à fé, contido no sentido espiritual, não esteja referido explicitamente em alguma parte da Escritura Sagrada em sentido literal. Então, aqui é aquilo que a gente já tinha discutido, aqui no Respondo, e o que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: nada do que está nos outros sentidos não está fundamentado no sentido literal. Então, a partir do sentido literal, nós tiramos os outros sentidos e todos estão falando da mesma verdade, só que olhando para aspectos diferentes, perspectivas diferentes da mesma verdade. Então, por isso que não há confusão nenhuma na escritura, porque todos esses sentidos estão partindo de um mesmo sentido único, que é o sentido literal. E através do sentido literal é que a gente pode argumentar. Mas a gente pode argumentar a respeito da fé, né, dos artigos de fé, que estão contidos no sentido espiritual, por conta que está tudo fundamentado no sentido literal, como no exemplo, né, de Pedro e da pedra. E aí a réplica, a segunda objeção. Então, a história, etiologia e analogia se referem a um único sentido literal. Então, segundo Santo Agostinho, existe história quando algo é exposto por si mesmo, etiologia quando se indica a causa do que se está tratando. Então, aí ele cita como exemplo, né, quando o Senhor explica no Evangelho de Mateus porque Moisés autorizou o repúdio das esposas, isto é, em razão da dureza de seus corações. Então, aqui está a etiologia, o sentido da etiologia, que está indicando a causa, o porquê que Deus autorizou o repúdio, porquê que Moisés autorizou o repúdio das esposas.
E existe a analogia, quando se mostra que uma verdade de uma passagem da Escritura não se opõe à verdade de outra passagem. Então, você tem alguma passagem no Antigo Testamento que você vê que ela não vai se opor a uma verdade que aparece no Novo Testamento. Então, como por exemplo, o sábado e domingo. Então, o sábado era o dia santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento passa a ser o domingo, porque é um aperfeiçoamento da lei antiga. Então, não é uma abolição da lei, e sim apenas um aperfeiçoamento da lei. Então, passa o dia sagrado de sábado para ser o domingo. E aí a gente tem, nesse sentido, segundo aqui Santo Agostinho, a gente tem a analogia. E aí Santo Tomás vai concluir aqui a segunda objeção, dizendo que quanto à alegoria, apenas ela, a alegoria, vale pelos três sentidos espirituais. Então, vale pela história, etiologia e analogia. Então, essas três estão englobadas na alegoria. A alegoria ela teria um sentido histórico, que seria aquilo que está sendo exposto por si mesmo. Ela traria um sentido etiológico, né, de dizer a causa daquilo que está se tratando, e ela também teria aqui a analogia mostrando que não há incoerência em ponto nenhum da escritura sagrada. Então ela reuniria essas três coisas nela mesma. E aí, lembrando que a alegoria é quando nós temos uma realidade que significa uma outra realidade. Então, aquilo é um fato. É uma comparação, é uma metáfora feita de realidade com outra realidade, para transmitir uma outra realidade. E a gente já vai ver que isso difere um pouco da parábola. E aí, réplica a terceira objeção. Então, o sentido parabólico está incluso no sentido literal. Então, tudo está incluso no sentido literal. O sentido aqui é a história, a etiologia, a analogia, a alegoria, o sentido parabólico, todos esses sentidos estão reunidos no sentido literal, estão sempre fundamentados no sentido literal. Porque pelas palavras podemos significar algo no sentido próprio da palavra, então, pedra, pode significar a pedra, vai significar pedra, e aquilo que se quer significar além da palavra pedra, que no caso é o fundamento da igreja de Cristo, que será construída sobre, né, Pedro como primeiro papa, e aí será fundamentada essa igreja de Cristo, que é a igreja católica para nós católicos. E aí, então, porque pelas palavras podemos significar algo no sentido próprio e figurado. E nesse caso, o sentido literal não designa a própria imagem, mas o que ela representa. Então, quando é pego, né, a palavra é pega no sentido figurado, aí não vai representar a própria imagem dela. Então, a pedra não vai significar a imagem da pedra em si, mas vai significar o que ela representa, que é o fundamento da Igreja de Cristo. E aí, quando a Escritura fala do braço de Deus, aí cita como exemplo, né, o braço de Deus, o sentido literal não indica a existência de um membro corporal em Deus, o que é significado por esse membro, e sim o que é significado, né, por esse membro, isto é, o poder de operar. Então, não está, quando a Escritura fala do braço de Deus, não está falando realmente que Deus tem um braço, né, como nós temos, mas sim está falando que Deus tem o poder de operar, de realizar as coisas, de fazer as coisas. Então, isto deixa bem claro que no sentido literal da Escritura nunca pode haver falsidade. Não pode haver falsidade porque todos os outros sentidos, todos os demais sentidos estão contidos no sentido literal. Então, tudo faz parte de um mesmo sentido, de uma mesma verdade única, só que visto de outros aspectos, de diferentes perspectivas, mas que remetem a uma realidade que é muito mais profunda do que aquilo que é transmitido literalmente. Então, a gente tem que aprofundar utilizando os outros sentidos, mas
está tudo falando da mesma e única verdade revelada por Deus. E aí o sentido parabólico é um pouco diferente do sentido alegórico. Por quê? Porque a alegoria parte de uma realidade, de um fato, que vai significar uma outra realidade, um outro fato. No sentido parabólico, nós não temos uma realidade, nós temos uma história inventada que significa uma realidade, algo, uma outra coisa. Então, por exemplo, a parábola, né, do filho pródigo. Aquela história, ela não é uma história real no sentido histórico, não existiu aquela sequência de acontecimentos na parábola do filho pródigo, mas ela retrata uma realidade de Deus, que se a pessoa estiver no pecado e ela realmente se arrepender verdadeiramente e quiser retornar para Deus e pedir perdão a Deus de forma humilde, se humilhando diante de Deus por ter ofendido a Deus, por amor a Deus, Deus vai ficar extremamente alegre com isso e vai perdoar com certeza a pessoa e vai converter essa pessoa e essa pessoa vai mudar completamente, será uma outra pessoa. Então, você sai de uma situação em que não é real, né, não é uma história real, é uma história fictícia, mas que transmite, que significa algo da realidade divina, que significa algo real, que nos instrui sobre algo real a respeito de Deus. Então aí temos uma parábola. A alegoria é o que temos, né, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que são realidades que ocorreram no Antigo Testamento, que prefiguram realidades que aconteceram no Antigo Testamento e podem ocorrer ainda ao longo da história da humanidade, porque o Novo Testamento acaba no livro do Apocalipse, que ainda não ocorreu. Né? As profecias ainda do fim dos tempos não ocorreram. Então, por hoje é só. Espero que tenham entendido o conteúdo do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, postem um comentário no canal e até a próxima.